Povo brasileiro e seu país, diversidade cultural e miscigenação de raças. A formação da população brasileira. A população brasileira é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. São índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a população brasileira. Porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar três nações que foram fundamentais na origem do povo brasileiro: os indígenas, os portugueses e os africanos. Formas durante vários anos, os costumes, as línguas, as crenças misturando e formando a base de nossa portugueses, cultura. Africanos e indígenas. Os portugueses chegaram ao Brasil há mais de 500 anos. Porém, quando aqui chegaram, encontraram centenas de moradores em um espaço que até então não era conhecido pelo restante do mundo. O Brasil, como mais tarde veio a ser chamado, já era ocupado por cerca de 5 milhões de indígenas, os povos tupis. Os tupis habitavam a costa brasileira desde o sul do atual estado de São Paulo até o Ceará. Os antepassados desses povos indígenas já habitavam o Brasil bem antes da chegada dos portugueses. Com a chegada dos portugueses, muita coisa mudou por aqui. Além de trazerem a cultura e os costumes de seu país de origem, os portugueses foram responsáveis por trazerem povos africanos para o Brasil. Eles trouxeram da África pessoas para trabalharem aqui como escravos. Outra característica importante implantada pelos portugueses foi a língua portuguesa. O idioma que hoje falamos é também uma herança deixada pelos portugueses. A implantação demorou um longo período, pois os indígenas que aqui viviam já possuíam seu próprio idioma. Só por volta de 1750 é que ele passou a ser usado com mais frequência. Porém, o português falado no Brasil é bem diferente do idioma falado em Portugal. Nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi, como jacaré, arara, tatu, ipê, jacarandá, pamonha, mandioca e cajueiro, são algumas delas. Com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características em sua cultura. Para a religião, os negros trouxeram a crença nos espíritos, o candomblé. Na música brasileira são utilizados vários instrumentos de origem africana. Os povos africanos também influenciaram a nossa língua portuguesa com sotaque e palavras como senzala, moleque, macaco e quindim. Muitos brasileiros de origem negra também contribuíram para a formação de nossa cultura, como é o caso do escritor Machado de Assis. Séculos XIX e XX, a chegada de novos imigrantes. A partir do século XIX, o Brasil passou a receber novos imigrantes vindos principalmente da Europa, além dos índios africanos e portugueses que formavam a população brasileira. Outros estrangeiros passaram a compor nossa sociedade. Alemães, italianos, libaneses, japoneses, poloneses, ucranianos, sírios e coreanos, por exemplo, trouxeram com eles suas culturas para o Brasil. A cidade de São Paulo é formada por pessoas de várias origens. Na cidade paulista, podemos encontrar um número maior de culturas. Conheça um pouco sobre a história assistindo ao vídeo sobre o Museu do Imigrante. As diferentes raças enriquecem nossa cultura. A chegada de tantos povos ao Brasil, trazendo inúmeras riquezas culturais, formaram o povo brasileiro. A comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura e nas festas e tradições populares. Podem perceber a presença das culturas estrangeiras incorporadas à brasileira. Em um país como o nosso, com uma grande população e um vasto território, a cultura tende a ser rica e ampla. Podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente.